Olá, muito bom dia, agora 9h59. Estamos começando mais uma edição do Morning Show aqui pela Jovem Pan. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso faz parte do nosso bate-papo dessa manhã de terça-feira, 2 de maio de 2017. Vamos lá, luz no fim do túnel? Enquanto o Congresso e as ruas discutem as reformas trabalhista e da Previdência, a exportação alavanca a criação de empregos no país e os brasileiros se dizem menos pessimistas com a economia. Será que isso aqui tem jeito? Vera Magalhães responde. Depois da polêmica, Netflix reforça os avisos sobre as cenas de estupros e mortes na série 13 Reasons Why. Levanta, sacode a poeira e vai tocar bar. A vida tá difícil, meu caro ouvinte. Você não aguenta mais carregar esse piano? Muita calma nessa hora. Sabe por quê? Você vai ouvir histórias do nosso convidado de hoje, o maestro João Carlos Martins. E essas histórias certamente serão música para os seus ouvidos. Esses são alguns destaques do Morning que está só começando. E aproveitando aqui o ensejo, a presença do maestro aqui no Morning Show, que já passou por cada coisa nessa vida, meus caros ouvintes. Peço que vocês mandem mensagens de vídeo aqui ou em áudio também, contando histórias pessoais de superação. Vai lá, 11 931 17 1009 é o nosso WhatsApp. Conte aí pra gente o que você já fez pra levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Vai lá, 11 931 17 1009 é o nosso WhatsApp. Tô aguardando suas mensagens em áudio e também em vídeo. Ao final tem o sorteio sempre da nossa disputada camiseta aqui do Morning Show. Bom dia, Paulinha. Opa! Aí, vai. Ai, bom dia. O negócio tá brabo hoje aqui. Acontece, né? E aí, já temos uma hashtag pra chamar de nossa? Temos uma hashtag, vou contar uma história antes, tá? Uma história Sério? cheia de dados, de números, entendeu? Sério? É. Você sabia que, segundo o Datafolha, Edgar, 34% dos brasileiros sentem vergonha de ser brasileiro. Eu li essa notícia ontem, verdade. Você acredita? Nunca antes na história deste país houve tanta gente com mais vergonha que orgulho de ser brasileiro. Sei lá, a gente não se acerta, né? Tá difícil a gente se acertar, né? Pois é, vem crescendo essa corrente dos descontentes. Desde o fim de 2004 e hoje a gente tem quase o quádruplo do menor resultado que foi registrado em 2010, que era de 9%. É, nossa, de você você tá cheia de dados. É, eu sou assim, eu sou boa com números, dizem. Só que não. Por isso ela fez jornalismo. É, sou de humanas, não se esqueçam disso. Tá. O Ed, me fala Mas uma coisa, você fica feliz, você tem orgulho de ser brasileiro, você? Eu tenho esse orgulho de ser eu, assim. Ser brasileiro. Ou seja, saiu pela tangente na resposta. Até dos meus erros eu tenho orgulho, porque eles me ensinam muito. Agora, atrelar um orgulho à nacionalidade, eu não sei, porque todo mundo tem alguma sujeirinha embaixo do tapete. Fala aí. Até o país mais rico do mundo. Sem contar que essa coisa de orgulho da nacionalidade, daí pro ufanismo também, sempre tem uma coisa meio, né? Sou cidadão do mundo, nesse caso. Vera, você acha que cresceu aí essa corrente dos envergonhados? Por quê? Bom, porque é uma corrupção danada, né? Até a campanha da Jovem Pan atual fala um pouco disso. A coisa tá ruim, a economia tá horrível, não tem muito motivo para orgulho, né? Tá um momento meio blue do Brasil, assim, né? Tá triste, tá cabisbaixo. Pois é, Ed, então a nossa hashtag hoje é pra ajudar a levantar essa moral, né? Tá. Pra ajudar a levantar a moral do brasileiro, de quem não tá orgulhoso de ser brasileiro, mas tem orgulho de alguma outra coisa, não é? Hashtag orgulho de ser. E aí você completa a frase. Vamos levar essa hash pros assuntos mais comentados do Brasil, que aí tem prêmio pra vocês, não é, queridos? Hashtag orgulho de ser. Boa, Paulinha. De ser do Morning Squad, entendeu? De postar um meme, um gif maravilhoso, que vai ficar famoso, popular no Twitter com o nosso retweet. Vamos lá, hashtag orgulho de ser. Olha aqui, já vou dar bom dia pra Vera. Bom dia, Vera, agora oficialmente avisando os nossos queridos ouvintes do Morning Show que Vera vai estar com a gente em alguns dias aqui das semanas, enquanto o Augusto segue em seu retiro espiritual pelas vinícolas europeias da Toscana ali, né? E enquanto o Augusto não tá aqui, a Vera comparece
Vez sim, vez não, dia sim, dia não, para comentar com a gente e trazer aí, a brilhantar esta bancada. Seja bem-vinda, Vera. Obrigada, delícia, adoro o Morning. Eu já queria entrando na hash. Então, porque a Paulinha já meio que te perguntou, mas assim, estamos meio cabisbaixo, estamos meio acanhado com essa coisa de nacionalidade, porque o país vem aí claudicante em seus últimos anos com relação à política, com relação ao brio, ao orgulho de ser brasileiro, né? O que mais você colocaria aí nessa listinha de coisas que nos fazem ter vergonha da nossa nacionalidade? Corrupção, economia em baixa, falta de confiança nas instituições, porque o Congresso também tá aquela coisa de sempre. A pessoa não tem confiança em si mesma, ela não tem uma perspectiva de arrumar um emprego com base na sua meritocracia, ela não tem acesso à educação. Então, tudo isso vai deixando a coisa meio... Nem no futebol mais, Ed, a gente tem motivo para ter orgulho de ser brasileiro. Então, tá puxado. É que o 7-1 escancarou uma coisa que já vinha errada de muitos anos, né? Mas foi emblemático aquele ponto ali. Teria um ponto emblemático, assim, onde o Brasil falou, não dá mais. A gente tem aí, sei lá, para citar alguns momentos, talvez o mensalão ali, que ainda as pessoas, olha, nossa, é isso mesmo. Puniram, né? Aí depois acharam vem que o petrolão. Agora foi... Acho que no mensalão as pessoas tiveram aquele momento assim, olha, teve punição para poderoso, teve punição para político, agora vai. Aí logo em seguida vem o petrolão, que é um mensalão reloaded, bem piorado. Então aí acho que as pessoas ficam mal. Vai lá então, o Paulinha já deu a hashtag, então vai lá no nosso Twitter, interaja com a gente, hashtag orgulho de ser. Vai lá, a gente comenta e lê daqui a pouquinho alguns tweets que chegam no Morning Show. Pode curtir nossa página no Facebook, JP Morning Show, e inscrever-se no nosso canal no YouTube, é o youtube.com/Morning Show JP, e tem acesso a vídeos e ao conteúdo extra do nosso programa. Vamos lá então, convido você e a todos aqui que nos acompanham pelo YouTube também a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. Bom dia, Ellen. Não sei se eu dei bom dia pra você. Bom dia, Vini. Bom dia, Edgar. Bom dia, Arcon, que já tá aqui também com a gente no estúdio. Olha, vamos abrir o noticiário de hoje com uma história surreal, hein? Ontem, quando eu vi essa notícia, e olha que eu gosto de festa, hein? Eu gosto de celebrar a vida, gosto de estar entre amigos e tal, mas essa história realmente... Olha aqui, o ex-prefeito de Louisiana, no Paraná, virou réu num processo que apura a conduta dele ao usar, escutem só, o único cilindro da cidade para bombear uma chopeira numa festa particular. Sei lá, parece manchete do NP isso aqui, né? De tão surreal que é. Bom, a falta do aparelho teria contribuído para a morte de uma paciente. Vini, os detalhes dessa história pra gente, tem até foto, né? Que foi publicada aí História realmente absurda, né, Edgar? Vamos imaginar o seguinte, né? Era Réveillon, passagem de 2012 para 2013 lá na cidade de Lusiânia. E aí o prefeito, até então prefeito da cidade, que é o senhor José Cláudio Pou, conhecido como Claudião, resolveu dar uma festa particular. Até aí, tudo bem. E aí ele arrumou um barril de chope para servir seus convidados nessa festa. Até aí também tudo certo. Só que para bombear esse chope, o prefeito usou o único cilindro de oxigênio móvel de uma unidade de saúde do município. Isso aí só foi descoberto, Ed, por causa dessa foto que nós estamos vendo agora, de alguns familiares do Carlão, né, que colocaram, né, no Facebook, imaginando talvez que ninguém ia perceber o cilindro ali do lado do barril de chope, né? Tanto percebemos como percebemos também o quadro de Jesus Cristo logo acima, né, percebendo toda essa patifaria aí do senhor prefeito. E para piorar a situação do agora ex-prefeito de Lusiânia, no mesmo dia que o cilindro era usado para bombear o chope da festinha particular, uma paciente morreu pela falta de equipamento. Ela tinha fortes dores no peito, dificuldades para respirar, precisou ser transferida para Campo Mourão, que fica a 30 quilômetros de Lusiânia, e essa viagem foi feita sem a oxigenação necessária. Ela teve uma parada cardiorrespiratória, ficando internada, e aí morreu um dia depois. Então o Claudião aí vai responder pelos crimes de peculato, que é desvio de patrimônio público para uso particular, e também por homicídio qualificado por motivo fútil com dolo eventual
quando se assume o risco de produzir o resultado de uma morte. Além dele, outras 2 pessoas que retiraram este cilindro da unidade de saúde e levaram o equipamento até a casa do prefeito também foram denunciadas pelos mesmos crimes. Lembrando que, em decorrência de todo esse processo, ele foi afastado do cargo de secretário municipal de finanças de Lusiânia, que ele ocupava logo após ter sido o prefeito aí da cidade de Lusiânia, Edgar. Nossa, realmente um absurdo, um descaso. Descaso com isso. Algo que a gente não... O que esse caso, e os casos que a Vera citou, são os casos práticos de algo que é mais abstrato, assim, né? E eu acho que está muito mais cultural, que é a nossa confusão do público e do privado. Quer dizer, é óbvio que o prefeito não queria matar ninguém, né? O prefeito não tinha intenção de matar ninguém. Mas quando a gente faz uma confusão, e nós fazemos frequentemente na nossa sociedade, todos os dias a gente faz essa confusão entre o que é público e entre o que é privado, a gente começa a construir esse não orgulho de ser brasileiro ou de ser o que for aqui, né, de ser paranaense, de ser gaúcho, de ser... Porque você tem essa confusão do que é público e o que é privado, e você coloca à frente dos interesses públicos o seu interesse privado. E quando a gente não entende que para ser feliz é importante que o todo seja feliz, que a coletividade seja feliz, que a coletividade ande, né? A gente sempre coloca a nossa vontade pessoal, o nosso interesse pessoal sempre na frente, dá no que dá. Quer dizer, é o prefeito que acabou levando à morte de uma cidadã, é a gente não tendo orgulho de ser o que é, não tendo orgulho do país que a gente tem. A gente só lembrar que em 2013 os protestos começam por um motivo muito nobre, que não é os 20 centavos, é humilhante eu pegar um ônibus às 5 da manhã, lotado, em pé, sujo, sem condições. Era isso que as pessoas estavam querendo dizer. É humilhante o transporte público no Brasil. E ali eu tive esperança, porque eu disse, as pessoas estão lutando por algo que é coletivo. De repente desandou, as coisas desandaram e aí tudo se foi, né? Mas é isso, é uma confusão entre público e privado, né? E você veja que esse patrimonialismo brasileiro, ele vai resistindo, né? Esse caso que o Vini relatou, ele é de 2011, lá atrás. Então, depois disso, já houve 2 eleições municipais. E esse ex-prefeito dessa festinha mequetrefe, você tirou... Tá ruim, uma festa ruim, Nossa, né? Pois é, bem não Você pega o único cilindro de oxigênio para fazer essa festa a surrupiada. Aquela mulher sentada no sofá ali tá super animada. Não, O que o Faustão diria Porra, meu, aqui é mais animada. A pizza do Faustão é mais animada, meu. E aí o cara hoje é secretário de finanças, quer dizer, vai tendo um rodízio ali das mesmas figuras nefastas. E a gente só ficou sabendo desse caso anos depois, porque alguém fez um TBT ali nas redes sociais. Exato. Ele escorrega no... Da festa ruim. Escorrega no ego, escorrega no glamour, no ego, né? E aí é bom... Glamour, só que não. Só que não, né? Ed, algumas interações aqui no Twitter com os nossos ouvintes. O Júnior Siqueira perguntando se é possível dizer no ar o partido do ex-prefeito. É assim, ele é do PMDB. E o Samuca Fernandes dizendo que se um dia a gente conhecer Lusiana, a gente vai se surpreender com as falcatruas aí deste prefeito. E é legal ressaltar, a gente estava até conversando com o Arcon fora do ar, que nessas cidades pequenas acontecem muitas coisas assim que não vêm a público. Nós estamos acostumados com as roubalheiras de Brasília, dos nossos deputados, senadores, que fica tudo escancarado. Mas acontece muita coisa até pior nessas cidadezinhas. Isso era muito colocado, por exemplo, no Proteste Já do CQC, lembra? Que eles iam nessas cidades pequenas e descobriam essas pilantragens, como o prefeito de Lusiânia, o José Cláudio Pou, Claudião, Edgar. Vamos em frente. Fala, Vera. Não, eu ia só lembrar de um caso um pouco maior que esse, de um juiz que apreendeu um daqueles carros super de luxo do Ike Batista e ficou rodando com o carro. Saiu. É exatamente isso. Privado, né? Vamos nessa, vamos meter a mão. E isso não acontece só nos rincões aí, em cidades pequenas, não. Às vezes acontece aqui, nos grandes centros do Brasil, e ninguém fica sabendo. Essa aí veio à tona por uma escorregada de alguém que publicou a foto dessa festa caída aí, com o botijão lá, com o cilindro de oxigênio lá do hospital atrás na foto, embaixo da figura de Jesus Cristo. Vejam vocês. Mas falando em políticos do mal, foi divulgado o trailer da nova temporada da série House of Cards. Paulinha, vem comigo nessa aí. Ao que tudo indica, o Frank Underwood quer criar um projeto aí de poder para, sei lá, décadas e décadas, né? Esse homem é maravilhoso. Esse homem tem planos.
Esse homem passa por cima de quem tiver que passar, Edgar. Ficou muito claro no trailer dessa próxima temporada. De quem você tá falando? Tô falando do Francis. Confusão entre ficção e realidade depois da Pior é que eu acho que muita gente tá esperando essa confusão, sabia? Cara, mas é por isso que essa série também dá certo. É por isso que ela é o que é, né? Não só no Brasil, mas com a história do Trump, da eleição do Trump. Tem gente que até no trailer identificou que nos gráficos ali das projeções da eleição são parecidos com os gráficos da eleição do Trump, você acredita? A galera tá vendo esse nível de detalhe. O que a gente pôde basicamente confirmar com esse trailer? Que realmente a gente tem solidificada a chapa Underwood. Então a gente vai ter Francis como candidato à presidência e Claire como vice. Então é uma das coisas aí que a gente já tem como certa. E no discurso do Francis, o que ele diz é muito claro, que o povo americano não sabe o que quer, Edgar. E que é ele que vai ensinar o que é que eles querem. E o que é que ele quer? Ele. A chapa Underwood, tipo pra sempre. 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036. O que, né, mostra que ele tá querendo mesmo ser parceirão da Claire meio num revezamento. Agora tem outras coisas que aparecem em flash nesse trailer e que já deixaram todo mundo assim meio intrigados. Então, tem um cara todo machucado que cospe no vidro, meio na cara do Francis. Quem é esse cara? Por que ele tá todo machucado? Tem a polícia num cerco de uma casa estilo meio bunker, assim. Quem será que tá lá dentro? Vai ter sequestro nessa história? Tortura. Será? Tem também uma cena da Claire sendo jogada na cama e eu fiz questão de fazer um still pra colocar lá no blog. Não é o Francis, não, aquele bracinho. Quem é que Claire vai ter um chega mais desta vez, né? Porque esse também é outro ingrediente importante de House of Cards. Mas, de qualquer forma, é isso. Primeiro trailer, todo mundo bastante ansioso aí. Querendo esse elemento Trump na trama. Como é que isso vai entrar? Vai ter alguma coisa aí ou não? E esperaremos, né? 30 de maio, se nenhum hacker invadir, sei lá que coisa. Reload, é isso? Não vamos torcer pro Dark Lord. Não, torcer pra ele não vazar. Não vazar. Não vai vazar, a gente essa quer ver normal. Vaza. Dia 30 de maio, então, o que é que vai acontecer nessa trama? Pra que ele vai vazar? Até porque aqui já tem vazamento demais. Eu já faço os jornalista spoilers. meio gordinho, não, esse bracinho aí, não. Olha, é um bracinho bem sensual e eu diria que um malhado. Pouco jovem. Vamos meio ver moreno, aí o que é que vai meio acontecer. Trabalhado num whey protein. Vamos ver o que é que vai acontecer, eu tô muito ansiosa. Vamos ver o que vai dar nessa união que tá mais pra uma sociedade. Se você tem uma teoria, né? pode postar também a sua teoria de House of Cards, porque o mais legal é quando a gente acerta alguma coisa. Eu apostava nessa chapa, e até numa conversa com a Vera no podcast eu falei, eu acho que eles vão juntos. E concretizei. Então, tá aí. Verbaliza a sua previsão pra gente poder falar que você é Bidu aqui no Twitter, por favor. Ô Vera, essa coisa de se perpetuar no poder, custe o que custar, lhe parece familiar? Tem alguma relação aí com a tua vida, com o teu trabalho, com as coisas que você fala? Pois é, bastante familiar aqui na nossa América do Sul, né, Ellen? Mas não muito familiar nos Estados Unidos. Tirando ali os Bush pai e filho, que é recente, mas que não foi em seguida, não é da tradição norte-americana, né? Você tem uma tradição de alternância do poder. Mas acho que os roteiristas viram a eleição do Trump, se trancaram ali na sala de roteiristas e falaram, e agora, galera? O que a gente vai poder fazer que supere isto que aconteceu? Então, eles já trataram de tirar aquele tom meio acaju do cabelo do Frank, colocaram um branco mais natural ali, acho que para evitar uma associação direta, e aí falaram, vamos para a ditadura, que é só o que tá faltando. Eu acho que foi mais ou menos isso, eles quiseram radicalizar. Porque o Frank tava meio banana, né, na última temporada. Sim. Ele tava meio, tolhido ali pela presidência. Ele ficou num cantinho ali, né? Ele tá numa situação bastante complicada de denúncias e tal. Ele teve um probleminha de saúde. E agora ele resolveu ir pras cabeças, né? Ele falou, então vamos lá, vamos ser Frank. Você é Trump, eu sou Underwood. E aí, foi pras cabeças, eu acho. Acho que vai ser uma temporada bem radical. Você vê ali cenas de violência que remetem à primeira
primeira, segunda temporada. Acho que a gente vai ter uma coisa menos lago tranquilo do que a última temporada. Certo. Paulinha, segura a onda aí, daqui a pouquinho você conta as novidades sobre uma outra série também polêmica, 13 Reasons Why, tá certo? Agora eu vou falar com a Ellen sobre a situação na Venezuela, que tá cada vez mais tensa, hein, Ellen? O presidente Nicolás Maduro convocou ontem uma Assembleia Constituinte Popular. Aos olhos dos opositores do governo, essa decisão é um golpe de Estado. E o que se fala é de que uma Assembleia Constituinte meio camuflada aí, né? O que você traz pra gente? Outro roteiro de série, né? Mas aí seria uma série surrealista, sei lá, uma coisa Almodóvar filmando. Narcos participando. O que ela pode provocar, Ellen? Então, a gente tá sabendo muito pouco sobre isso, até porque o Maduro fez esse anúncio no 1º de maio, né? Mas não deu detalhes. Ele disse que vai ser uma constituinte, que terão 500 membros dessa constituinte, e que desses 500 membros, 200 ou 250 serão eleitos pela base da classe trabalhadora. É isso que ele falou. A gente não sabe o que mais, né? Como serão os outros 250? Quem serão esses outros 250, então? Qual a legitimidade deles? E aí a oposição diz, bom, isso é a consolidação de um golpe. O último grande legado do Chávez tinha sido a Constituição, né? O Chávez tinha deixado uma Constituição para o país, era o último grande legado. Com isso, o Maduro simplesmente acaba, né? Faz uma nova Constituição e acaba. E uma nova Constituição que a gente não sabe qual o embasamento popular, qual o voto ali, né? Porque ele só disse isso. Bom, 200 ou 250 vai ser com base em votos, os escolhidos com base em votos da classe trabalhadora, mas o resto a gente não sabe, não tem detalhes. E aí a gente está falando, assim, de um processo muito delicado, porque isso ocorre no mesmo momento que eles estão pedindo, é o primeiro país que pede para sair da OCDE, fechando esse 1 mês de protestos em que a gente já tem quase 30 mortos oficialmente falando, né? Em números oficiais, que continuam sendo represados. O que ele fala também ainda é que essa Assembleia vai ter uma votação aí, esses que vão ser eleitos pelo voto da classe operária vai ser com voto direto, com um voto que vai ser universal, mas a gente não tem mais detalhes sobre isso. Então, realmente, parece uma consolidação de golpe. Vale lembrar que a gente teve ali, há um mês, quando começaram os protestos, um momento em que a Suprema Corte quis assumir a Assembleia e voltou atrás. Então, a gente não sabe se daqui a pouco aqui também não volta atrás, né? Tudo é possível. Mas é uma situação muito dura e que, repito, mais uma vez, cabe ao Brasil, como uma figura importante, né, como líder aqui da região, ter um protagonismo em relação a isso. Cabe ao Brasil se posicionar. Não tá tendo, né? E não tá tendo. E se esperava, assim, enquanto a gente tinha o governo do PT, a posição do Brasil realmente sempre foi de botar pano. E a gente foi muito cúmplice de tudo isso, né? Mas agora, quando mudou o governo, até porque, vale lembrar que foi inclusive o nosso atual chanceler que recebeu o Capriles aqui no Brasil, né? Junto com o Aécio. A gente imaginava que teria uma posição mais firme. Eles foram até lá na Venezuela. Luiz Nunes foi também naquela inspeção que eles ficaram detidos lá no aeroporto. Sim, isso é verdade. Sim. Mas o presidente Michel Temer tá muito tímido, principalmente porque é o que a Ellen falou, já são quase 30 mortes, gente. E a oposição brasileira também tem um papel nisso, porque aqui se fala em golpe pelo que houve no impeachment, mas não houve derramamento de sangue, não houve nenhum morto e não houve descumprimento da Constituição. E quanto ao que acontece lá, não existe um pronunciamento, né? Hermanos, né, aliados, companheiros, quase 30 mortos. Então, você tem uma certa cumplicidade nesse silêncio aí da esquerda brasileira também, que deveria se dissociar do que está virando realmente. Já era um regime autoritário, agora está virando uma ditadura de fato, e deveriam denunciar isso, né? Até porque, senão vão ser cúmplices disso. Mas do que isso, a gente tem que lembrar que vai sobrar pra gente, né? Quer dizer, há um reflexo aqui direto, né? A gente tá vendo pessoas sofrendo, que estão entrando ali na nossa fronteira com Roraima. Então, o Brasil tem que se posicionar por isso, porque são nossos vizinhos, são irmãos latino-americanos que estão aqui sofrendo direto. Então, tem que se posicionar, gente. Mesmo a gente num período em que está votando reformas decisivas para o país, é esperado pela população que
o Brasil, através do Itamaraty e seus diplomatas, tem uma visão soberana e mais dura com relação a essas... Nós tivemos um relato aqui muito bonito no Morning de um ouvinte, né, que conseguiu sair de lá e disse, poxa, por favor, ajudem, porque tem gente precisando sair e não consegue. Então, poxa, a situação tá ruim para comer na Venezuela, né? Tá tudo racionado, tá tudo difícil, tem saques, tem tanque na rua, é uma situação mesmo de quase guerra civil que tá se vivendo ali. Sim, e com todo o poder que ele tem de influência na escolha até desses membros, como é que esses membros dessa Constituinte serão escolhidos? Com o poder que ele tem e com o domínio através do poder que lhe dá a condição de escolher pessoas que são favoráveis a ele, fica uma coisa bem camuflada mesmo, com ares de ser democrático, mas no fundo está fechando ali numa solução monocrática, né? Eu não sei se a Ellen concorda, eu acho que o turning point ali na Venezuela vai ser o posicionamento das Forças Armadas, porque elas estavam muito fechadas com o chavismo, mas hoje já tem uma certa dissidência. Existem aqueles líderes locais que são... inclusive se chamam bolivarianos, uma coisa assim, que foram batizados dessa forma, que são muito fiéis ao chavismo, são muito fiéis, né? Isso, mas uma boa parte do militarismo já está dissidente, já está contrário. Meninas, vamos voltar pro Brasil então? A gente vai pra capital federal agora. Ouviu, Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos em Brasília. Ô Zé, o presidente Michel Temer deve estar de bom humor nessa manhã aí, né? Uma pesquisa do Datafolha mostra que os brasileiros estão menos pessimistas em relação à sua própria situação econômica e a do país. Bom dia para você. Pois é, na verdade não é nem mais otimistas, é menos pessimistas mesmo. Que já é um grande negócio, né? Bom dia, Edgar, bom dia, meninas. Pois é, olha, a pesquisa foi feita em abril, né? E mostra que os que consideram que a situação vai piorar caíram de 41% para 31%, né? Os que ainda veem progresso nisso subiram, aliás, de 28% para 31%. Então, eles acham que haverá progressos, de 28% para 31%. E os que acham que tudo fica como está, subiram de 35% para 27%. E exatamente essa pesquisa chega no momento em que o presidente Michel Temer tem uma rejeição muito alta, né? Chega a 61% os que acham que o presidente é ruim ou péssimo, ou seja, muito alta, né? Isso se reflete muito também sobre a aceitação da reforma da Previdência. 71% são contra a reforma da Previdência e 58% entendem que os trabalhadores perderão direitos. E isso, Edgar, pode coincidir com sinais mesmo de melhoras na economia, como a queda da inflação, né? Que no ano passado, até dezembro, ficou em 6,29% e agora até março em 4,57%. E a meta do Banco Central está bem ali próximo desta definição de março, que é 4,5%, que é a meta do Banco Central. Ou seja, é uma fala que meio letra dos racionais, aquelas 7% dos 3%. Ô Zé, meninas... Metade dos 4% dos 7%. Esse atraso na discussão aí é, na verdade, uma estratégia do governo em ajeitar a base aliada? O que vocês pensam a respeito disso? Não é estratégia não, Ed, é só o que resta para este momento. Não tem muito outro jeito, porque os placares todos, de todo mundo que está se dispondo a oferir isso, mostram que não tem os 308 votos ainda para votar. Pode ser que o governo consiga votar na comissão, que já seria um tímido avanço, mas para construir essa maioria no plenário ainda falta bastante. Sobre a pesquisa Datafolha, eu não sei se é meio um efeito tiririca, né? Pior que tá, não fica. Que por isso que as pessoas têm ali essa tímida melhora na sua perspectiva, porque o desemprego é recorde, aumentando quase no 14 último mês. milhões. Então, você veja que não é que as pessoas estão otimistas, é como disse o Zé, menos pessimistas. Né? Ô Zé, vamos girar o assunto. Vamos lá, o Temer procura aí buscar alguma reação aos deputados que votaram contra a reforma trabalhista. Como é que fica isso politicamente aí? Porque o Temer já deixou bem claro em outros pronunciamentos que quem for contra se posicione como oposição e quem tiver com o governo vota junto com o governo.
Olha, Edgar, nós antecipamos aqui esse fim do governo Temer, Paz e Amor, né? De fazer política com café da manhã, almoço, jantar e encontros. E ele decidiu bater na mesa e pedir fidelidade, né? Agora os infiéis vão morar longe do Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer foi, inclusive, cobrado ontem na reunião pelos próprios líderes. Disseram eles ao presidente: olha, presidente, se não houver uma postura firme agora com os infiéis da reforma trabalhista, teremos dificuldades na votação da reforma da Previdência. Por isso que o presidente decidiu cobrar fidelidade já a partir da reforma trabalhista. Olha, Vera, a situação é a seguinte: na comissão, o encerramento deve acontecer hoje, encerramento da discussão. E a votação deve ficar ali entre quarta e quinta-feira, né? Na comissão, são membros escolhidos a dedo, né, pelos partidos políticos, tudo bem. Agora, vai ficar em banho-maria por mais ou menos 15 dias, eu acho que pode chegar a um mês, até que o governo tenha os 308 votos, com mais ali uma garantia de pelo menos 10. O governo quer chegar a 420 para evitar o que aconteceu no governo Fernando Henrique, onde uma reforma da Previdência parecida perdeu por um voto. E o deputado Antônio Candia, do PSDB, votou errado e deu a derrota para o governo. O Zé, você veja que o presidente resolve falar um pouco duro, mas os contrários às reformas também falam duro. Ontem no Palanque, aqui em São Paulo, o Paulinho da Força, que é um aliado do governo, falou que o Temer não foi colocado lá para fazer essas reformas. Então, como se ele fosse, de certa forma, um dos responsáveis por colocar o presidente lá. Então, eu acho que não vai ser fácil, ele pode falar duro de lá, mas vai ter gente que vai falar duro de cá, principalmente essas corporações, não é isso, Ellen? É o que me parece, pelo menos assim, ele tem que negociar, né? Então, assim, não vai fazer sozinho. E ele não chegou sozinho onde chegou. Então, realmente vai ser um grito de lado a lado. E os últimos votos sempre são os mais caros, né? Então, vai ser mais difícil. Tem que adiar, porque os últimos votos sempre são os mais caros. Vamos ver, né, Zé? Como é que vai ficar isso aí? Se acompanha e deixa a gente informado, Zé. Pois é, eu acho que todo mundo aqui só pensa naquilo, né? Na reeleição. É reeleição e pronto, né? Se a Previdência aí nessa reforma está impopular, ninguém vota a favor. Muito obrigado, Edgar. Bom dia. Bom dia, garotas. Tchau, Zé. Tá aí, Zé Maria Trindade falando com a gente lá de Brasília. A gente fecha esse bloco, Paulinha, vamos voltar aqui às séries, né? Vou fechar contigo aí falando, né, do que muda, né, na série 13 Reasons Why. Então, muito tá se comentando sobre as cenas gráficas, digamos assim, que tem na série. Nos episódios em que acontecem essas cenas, Ed, já tinha um comunicadinho ali no começo, né? A respeito do conteúdo ser um pouco pesado e tal, enfim. Só que eram só antes dos episódios, do 9, do 12 e do 13. E agora, pela pressão que está sendo feita a respeito do conteúdo da série, a Netflix decidiu que também vai avisar no primeiro episódio. Sim. Sabe, tipo... Advertências, avisos... Pois é, avisar que o conteúdo... O do primeiro episódio nem é pesado, entendeu? Só que o problema são essas imagens gráficas nesses episódios determinados, o 9, o 12 e o 13. Então eles vão reforçar os avisos dos episódios 9, 12 e 13. Vão avisar no primeiro episódio que no transcorrer da série vai pesar o negócio. E também vão avisar no link do 13 Reasons Why Info. Que é uma coisa que também não acontecia, né? Quando você tá lá zapeando e você entra na série, você não se liga que de repente ali possam haver cenas gráficas, né? Sim. Então, pra ninguém bater com essas cenas desavisado, eles estão tomando essa precaução e vão reforçar aí os avisos para cenas que realmente são bastante gráficas. Sim. Ed, são cenas pesadas, tem a cena do suicídio, tem cenas de estupro. Então vai ser bastante avisado agora para que ninguém possa reclamar que foi pego desprevenido, né? A gente entrevistou os meninos, né, aqui do 13 Reasons Why, no Morning Show, falamos... Até um autógrafo, obrigada. A Vera pediu, a gente tentou pegar, né? Acho que todo mundo... Vini acompanhou a série, viu toda a série? Vini, Ellen? Vi algumas partes. Eu não vi. Você viu também toda a série? Vi inteira com meu filho de 16 anos. Então nós temos filhos da mesma idade. Isso é um assunto que veio para discussão
familiar a partir da série também. Já vinha ocorrendo. Eu acho incrível, Ed, que isso tenha acontecido. E as cenas, sim, são gráficas, mas, primeiro, esse público é muito antenado. Antes de mim, meu filho já sabia exatamente quais eram os episódios em que havia essas cenas. A gente viu junto, eu acho que os pais devem ver com os seus filhos, porque é uma discussão familiar bacana. E as cenas são gráficas, mas não são gratuitas, eu acho. Elas estão ali por uma razão, porque isso acontece na vida de tantos adolescentes. Vocês mesmos discutiram aqui o tal do jogo da baleia azul. Sim. Então não é uma coisa dissociada da realidade, uma violência gratuita. É uma violência que está no dia a dia desses jovens. Não só nos Estados Unidos, mas aqui também. Na formatura do meu filho, por exemplo, eles se recusaram a ir na festa oficial de formatura porque uma das atrações oficiais oferecidas em folders no colégio é a presença de anões tequileiros. Então, anões são colocados em cima de uma mesa para jogar tequila na boca de adolescentes. Então, esse bullying, essa coisa da falta de respeito está disseminada. Eu acho que a série é muito bacana por discutir não só o suicídio, mas todo esse contexto da vida escolar. Houve até uma tentativa, sei lá, de desqualificação, porque era um ambiente teen, juvenil, mas quando o assunto em si veio na imprensa, veio como um conteúdo para ser discutido e caro para pais e filhos nas relações de educadores com filhos, é que viram o tamanho da encrenca, digamos assim, do conteúdo que traz essa série. É verdade, Ed. Eu acho que talvez por isso muita gente achava que ia haver uma coisa meio até infantilizada ali da high school nos Estados Unidos e não esperava essa porrada. E aí agora que veio a porrada, aí o pessoal, nossa, mas é uma porrada. Sim, era pra ser uma porrada. Por que uma uma porrada. A gente vai avisar então aqui pra que ninguém depois reclame. Porque foi isso que Vera comentou, que não é uma coisa dissociada da realidade, é uma coisa que tá presente. Né? Você trouxe uma... Você vai ter que conversar sobre isso. Vai, isso que é o vai ter que conversar sobre isso, ainda mais quem tem filhos nessa faixa etária. Os pais da série, a maioria deles não é de pais ausentes. Isso é bacana também, porque quebra alguns estigmas. Os pais são até presentes, mas tem uma barreira até onde você consegue ir. Isso. Porque os jovens, eles estão em redes sociais que os pais não estão, eles gostam mais do Snap do que as redes caretas que os pais estão. Eles têm uma linguagem toda pra né? se É uma idade em que os jovens se dissociam um pouco ali dos pais e tá olhando pros pares, né? E não mais pros pais. Então é normal esse distanciamento e muitos pais na série mesmo não percebem o que tá acontecendo com os filhos. Isso sendo pais legais ali, conversando, jantando na mesa e não percebem. Então, eu acho que foi realmente... É uma porradinha, né? Porque às vezes você tem aparentemente a intimidade ali dentro da relação, mas na vida particular... Tem assuntos que são tabu e você não toca neles. E é isso que a série suscita. Que você entra em temas, digamos, mais delicados para discutir com os filhos. Sem querer ser amigo, mas educador, né? Como pai e filho. Você acha que tem chance, Paulinha, dessa série seguir adiante? Estão falando bastante de uma segunda temporada. Não tem nada confirmado. Foi deixado um bom gancho, né? Foi deixado um ótimo gancho. Tem alguns personagens que poderiam continuar em histórias até bastante típicas aí da juventude americana. Não quero dar spoiler, senão dá pena. Vem pro programa. Eu quero que ele fique afastadinho hoje. Tô brincando. Mas tem alguns ganchos, sim. E gente, em cima de problemas adolescentes, você concorda que tem 3 milhões de outros problemas que poderiam ser abordados, né? Então, acho que tem muito assunto, sim. Agora, precisa ver se é o desejo, enfim, da Netflix e de se escrever uma coisa nova, porque a série encerra o assunto do livro, né? Sim. Ela é derivada de um livro e ela encerra o assunto desse livro do Jay Asher. Então, se for continuar, o que é que vai ser? Os 13 motivos já foram apresentados. Já, agora foram o que é que vai continuar a partir disso? Motivos para qualquer outra coisa. Talvez, pode ser. Antes da gente ir pro intervalo, só mencionar que você já trouxe uma resenha aqui sobre um filme que tem disponível na Netflix também, chamado Nerve, é isso? Que trata exatamente do que é esse tal do jogo que a Vera citou, da Baleia Azul. Né, de tarefas, jogo virtual, desafios virtuais ali, digitais, onde as crianças, adolescentes têm que seguir ali tarefas e que culminaria com uma tarefa crucial que aí, eu não sei se na série trata do suicídio como é o Baleia Azul. Então, no Nerve tem várias propostas que são dadas aí no suposto jogo que envolvem risco de vida. É com o Dave Franco e com a Emma Roberts, que é a sobrinha da Julia Roberts, uma atriz que eu acho bem legal, faz várias séries legais. E é um filme desse, é de desafios lançados na internet. A pessoa se vê envolvida naquilo, só que os desafios não têm limite. Então traz aí o drama
desses dois personagens que acabam envolvidos aí nessa história. Certo. Agora 10h38, horário de Brasília. Vamos direto à redação da Jovem Pan conversar com o repórter Tiago Berraich, que está agora ouvindo um pronunciamento do procurador do Ministério Público, Deltan Dallagnol, sobre o José Dirceu, que é denunciado em mais um processo agora por ter recebido propina de 2,4 milhões. Bom dia, Berraich. Oi, Edgar. Bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, no mesmo dia que o Supremo pode decidir pela soltura de José Dirceu, o Ministério Público Federal está oferecendo uma nova denúncia contra o ex-ministro na Operação Lava Jato, pelo suposto recebimento de propinas antes, durante e depois do julgamento do Mensalão. Ele está preso em Curitiba desde agosto de 2015. O Ministério Público também denunciou outras 4 pessoas: o irmão do ex-ministro, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-executivo da Engevix, Gerson de Melo Almada, e o ex-executivo da UTC, Valmir Pinheiro Santana. O procurador Deltan Dallagnol já fez a explicação dele, já fez o primeiro pronunciamento, e quem participa também dessa entrevista agora em Curitiba é o procurador do Ministério Público, Júlio Mota Noronha, que fala agora. Vamos ouvir. Além disso, foram identificadas também a quitação de serviços no interesse do ex-ministro, especificamente reformas de imóveis, um imóvel em Vinhedo e outro em São Paulo. Bom, a denúncia de hoje, ela envolve também a quitação de serviços no interesse do ex-ministro. Especificamente, estamos falando aqui de uma lavagem de dinheiro para a quitação de serviços de assessoria de empresa. Houve o pagamento no interesse do ex-ministro de serviços de assessoria para uma empresa chamada Entrelinhas Comunicação. No ano de 2009, o próprio ex-ministro José Dirceu procurou essa empresa e firmou, por meio de sua empresa de assessoria, JD Assessoria, um contrato de assessoria de imprensa que previa o pagamento de R$240 mil em 12 parcelas de R$20 mil. Aí o procurador Júlio Mota Noronha detalhando esse esquema. Essa é a terceira denúncia da Lava Jato contra o ex-ministro José Dirceu no Paraná. As outras 2 resultaram em condenações que somam mais de 32 anos de prisão. Os procuradores estão dando esses detalhes nessa entrevista, e a denúncia, Edgar, trata de 33 crimes de lavagem de mais de R$2.400.000 praticados entre abril de 2011 e outubro de 2014. Eu sei que a Vera Magalhães está aí, mas é sintomático eles fazerem uma nova denúncia no dia que ele pode ser solto, não é? É isso que eu ia bater a bola com a Vera sobre isso mesmo. Tá dando trabalho de Dirceu para a justiça, não é Vera? Sintomático, é proposital. Eu tenho certeza de que é proposital. Eu falei hoje no Jornal da Manhã sobre o HC que o Supremo provavelmente vai conceder ao Zé Dirceu, e falei com membros da Força Tarefa que estavam bastante preocupados com essa nova maioria da segunda turma do Supremo contra as prisões preventivas alongadas de Curitiba, que é o termo usado pelo Gilmar Mendes. Então isso é uma resposta da Força Tarefa, porque esse caso não tem nada de novo, Ed. Eles estão reciclando um caso pelo qual ele já foi condenado. Esse caso da Engevix, esse caso envolvendo os lobistas, os irmãos Pascovitch, tudo isso já é conhecido. Mesmo essa soma de 2,4 milhões é uma soma muito parecida com uma das condenações anteriores. Então, eles estão praticamente reembalando um caso antigo, mas reforçando que há outras evidências. Por exemplo, essa coisa da assessoria de imprensa, lavagem de dinheiro aqui e ali. Eles estão querendo dizer uma coisa que o Sérgio Moro já tinha dito para justificar a manutenção da prisão do Zé Dirceu, que é o seguinte: ele tem um histórico criminal, ele ainda não era possível verificar a extensão do crime dele, ou seja, agora eles estão aumentando essa extensão, e eles dizem que o produto do crime ainda não tinha sido totalmente recuperado. Essas eram as justificativas do Moro. Então, diante da possibilidade do Supremo soltar o Zé Dirceu hoje à tarde, eles quiseram reforçar a culpabilidade dele. Eles dizem que ele tem uma continuidade delitiva. Então, é isso que eles estão querendo demonstrar para deixar patente, na opinião deles, Força-Tarefa da Lava Jato, que uma eventual soltura do Zé Dirceu pelo Supremo não vai ser justificável. É isso. Sim.
Ok, vamos ainda tratar dessa ópera bufa, que é a política brasileira, só que no viés agora da mulher, do marqueteiro João Santana, a Mônica Moura, que fez um depoimento e disse que o Eike Batista quitou via Caixa 2, Vera, uma dívida de 5 milhões de reais da campanha do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Em 2012, isso. O que você pode dizer a esse respeito pra gente? O que você sabe sobre isso? Isso, se eu fosse a Paulinha, eu diria que tá rolando um crossover das séries, né? Porque você vê que o núcleo do Sérgio Cabral encontra outro núcleo da novela. E aí o Eike Batista, que é denunciado lá pela corrupção no Rio de Janeiro, pagou também uma dívida da campanha em São Paulo. Então tá tudo junto e misturado, Ed. A Mônica Moura tá fazendo delação. Ela tem falado várias coisas sobre as campanhas em que ela e o marido João Santana receberam por meio de Caixa 2, inclusive no exterior, e eles fizeram a campanha do Haddad. Todo mundo lembra do Homem Novo para um Tempo Novo, só que de novo tinha muito pouco, né? As práticas eram todas velhas. Ele já tinha aparecido na delação do casal, porque boa parte da campanha dele foi paga com o Caixa 2 da Odebrecht. E agora a gente sabe que além do Caixa 2 da Odebrecht, também o Eike Batista, outro personagem da Lava Jato, ajudou a financiar a campanha do Haddad, que era o petista mais limpinho que eles tinham para 2018, se o Lula não puder concorrer. Então vai se sujando também o Haddad. Aliás, se fosse o Vinícius aí, diria que era uma novela da Glória Pérez, né? Porque tanto personagem, é tão surreal, né? O enredo que... Eles vão pro Marrocos e voltam numa rapidez, né? Tá mandando bem agora, coitado. Ok, vamos lá. Bom, vamos girar o assunto. Isso aqui é uma revista radiofônica, como eu sempre digo aqui no Morning Show, e as coisas vão se sucedendo aqui. As atrações, né? Os papos, as conversas, os temas. E agora, o nosso convidado que já tá entre nós e começa a falar um pouquinho da sua brilhante vida. E olha, por essa música aqui, ó, que a gente tá ouvindo ao fundo, fica claro agora que o papo vai ser marcado pelo, digamos, refinamento, pela classe, digamos assim. Agora o negócio é, né, pomposo. O maestro João Carlos Martins tá aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, maestro. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Sou um ouvinte da Jovem Pan, Morning Show. Meu irmão sempre fala com vocês no horário, mas no outro horário, que é o tributarista Ives Gandra. Sim, sim. Ele sempre fala com vocês pela manhã. E hoje estou eu aqui. É uma honra receber o senhor aqui. Maestro, eu usei essas palavras aqui, refinamento, classe, pompa, e foi de propósito, viu? Muita gente tem essa associação direta com a música clássica como uma manifestação da elite, uma manifestação elitista. Na tua opinião, qual é o erro fundamental, se há erro nessa interpretação, nesse pensamento? Não, há erro por parte dos artistas de ponta que não saem das suas torres de marfim para irem de encontro a todos os segmentos da sociedade. No momento que você toca num Carnegie Hall, num Lincoln Center, mas toca numa comunidade como de Paraisópolis, toca numa comunidade do interior do Ceará, você está realmente chegando a todos os segmentos da sociedade. Para você ter uma ideia, a Baquiana Filarmônica sede de São Paulo, que já por 6 vezes no Carnegie Hall, no Lincoln Center, no Metropolitan, dignificou o nome do Brasil, mas com a sua campanha de democratização da música clássica já atingiu mais de 14 milhões de pessoas ao vivo, olho no olho. Então, se todos os artistas clássicos, como o Arthur Moreira Lima faz isso, ele sai com o caminhão dele, toca por esse Brasil afora, até para índio ele toca. Que bacana. O senhor sabe que, falando disso, a gente vai tratar já um pouco mais dos detalhes dessa temporada, mais uma temporada que o coloca em plena atividade aí com a Filarmônica sede de São Paulo, como o senhor disse, mas falando sobre isso, sobre essa questão, eu me lembro quando pequeno ainda em Campinas, assistindo aos concertos da Orquestra Sinfônica de Campinas, regida na época pelo Benito Juarez. Benito Juarez.
E eu me lembro que ele foi muito criticado por fazer versões com a formação de orquestra para clássicos do cancioneiro popular, como Milton Nascimento, como Ivan Lins, como os grandes Caetano Veloso, Gilberto Gil. Ele foi muito criticado na época, mas era um evento que levava multidões para as praças públicas de Campinas, para o Teatro de Arena e para Concha Acústica, que foi uma coisa muito marcante para os meus contemporâneos que viveram aquilo. Então, corroborando o que você está dizendo aí da questão de que o elitista é para quem não se abre, né, a arte da música clássica como acessível a grande parte do povo mesmo. Agora eu quero perguntar aqui para o senhor, antes de passar a bola, tá todo mundo aqui já se coçando para fazer perguntas para o maestro no Morning Show. Eu quero saber o seguinte, me responda uma coisa, maestro. O senhor é aberto a qualquer tipo de música? Eu vou ser radical agora, até Wesley Safadão, Anitta. Vou pegar pesado, maestro. 95% dos meus concertos são somente de música clássica, 95%. 5% dos meus concertos eu faço algumas incursões. Fiz com o Milton, fiz com o Caetano, com a Bibi Ferreira, com o Chitãozinho e Chororó, com a Vai Vai. Então, 5% dos meus concertos são para mostrar para aquelas pessoas de nariz empinado, para entender a força da música popular. Ontem, por exemplo, e para as pessoas que estão acostumadas com a música popular, para entenderem que tudo vem da música clássica. Para você entender, ontem, por exemplo, eu tô com um projeto Música na Garagem. Opa, então, eu gosto disso aí. Ontem, numa garagem lá da Vila Madalena, eu faço isso voluntariamente. Eu toquei numa garagem, apresentei até o menino que fez o meu papel no cinema com 10 anos de idade, do filme que vai ser lançado, João Maestro, em 3 de agosto. Para você ter uma ideia, 2 milhões de acessos. Incrível, hein? Foi pela Catraca Livre com o Gilberto Dimenstein. Então, quando você realmente procura... todos os meus concertos no interior são em catedrais e um telão na rua para mais 5, 10 mil pessoas. E você faz Mozart, faz Beethoven, faz Bach. Por exemplo, ontem foi na garagem. Domingo que vem é na Sala São Paulo e no outro domingo é no Teatro Municipal. Então você tem que estar aberto. Somente existe um tipo de música, que é a música de bom gosto. Então, por exemplo, na minha juventude, quando eu era pianista, eu cheguei a tocar com os Santanas, Ray Charles, num concerto por ano, com Emerson, Lake and Palmer. Que demais! Então, você tem que estar aberto. Quando você pensa que o Yo-Yo Ma, o Daniel Barenboim, ele acaba um concerto, ele rege o tico-tico no fubá de bis. Por quê? Não é porque, é porque não. Sim. Nessa que a gente viu agora, o senhor estava tocando Queen, né? Love of My Life do Queen. Love of My Life. Porque é bem pop, foi né? o bis, foi o bis. Foi um concerto que eu fiz a 5ª Sinfonia de Beethoven, depois eu fiz Mozart, Bach, e no bis eu chego e falo... Agora, Happy Hour. Yesterday e Love of My Life. Legal. Mas posso mudar um pouquinho, desculpa, o assunto aqui para política? A gente estava falando um pouco de política quando o senhor chegou. E a política e a música, infelizmente, andaram se misturando aí na gestão passada. E o Teatro Municipal é alvo de uma investigação aí por desvio de recursos. Queria ver o senhor, como um maestro que, enfim, já engrandeceu aquele palco por tantas vezes, como o senhor vê esse escândalo? O que o senhor acha dessa mistura perigosa aí entre política e música? Eu, por exemplo, há 27 anos atrás, eu tive um ano envolvido em política. Nunca mais na vida eu me envolveria em política na minha vida. O que eu detesto atirar pedra em passarinho na gaiola, entende? Acho que realmente houve um erro de gestão. Teve uma pessoa que já confessou que fez, mas o maestro da ocasião era o John Nashling. Eu prefiro esperar todas as investigações
do que criticá-lo. Porque, ao mesmo tempo, ele foi quem melhorou a OSESP, que foi criada pelo Eleazar de Carvalho, maior regente da história do Brasil, e ele fez um trabalho fantástico na Sala São Paulo. Agora, realmente, desde janeiro, que o municipal está sendo entregue ao povo de São Paulo. Chegam a ser o Kleber Papa, ele realiza 2, 3 concertos por dia. Então, por exemplo, eu no outro domingo... Tem um programa para crianças bem interessante programa também. De crianças, de balé. O Kleber Papa, por exemplo, teve um concerto, quando a nossa orquestra entrou no palco, o palco ficou pronto somente às 4 horas da tarde, porque às 2 horas da tarde tinha tido outro concerto. E os 2 concertos estavam absolutamente lotados. Agora eu vou fazer, por exemplo, dia 14, eu estou fazendo a História da Música, uma breve História da Música no Teatro Municipal. São 4 concertos didáticos. E mais dia 11 de junho eu estou fazendo The Best of Mahler. Estou fazendo as principais obras de Mahler, dia 11 de junho, que é o que eu vou levar na turnê para o interior, tocando Mahler. Então, por que não? Mas se no final você pega e faz um arranjo do Cine Paradiso, o pessoal, eu fiz outro dia isso na Sala São Paulo, eram crianças de 6 a 10 anos. Aí eu perguntei no final, isso está gravado, perguntei no final, quem aí chorou, teve vontade de chorar? 70% das crianças levantaram a mão quando ouviram o Cine Paradiso. É incrível. Maestro, a gente começou o programa falando aqui de uma pesquisa do Datafolha que mostrou que o brasileiro hoje sente menos orgulho de ser brasileiro, né? Ou mais vergonha de ser brasileiro. E aí a gente vai refazer essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta para o senhor de uma outra forma. Hoje em dia, o cenário musical do país, o cenário musical brasileiro, te dá mais orgulho ou mais vergonha? Eu vou contar uma história para você. Eu fiz a minha carreira como pianista, dei mais de 1000 e poucos concertos. Eu tive adversidades na minha vida desde os 8 anos de idade. Isso tudo está retratado no filme, João Maestro. E no Carnegie Hall toquei muitas vezes como pianista. Mas em 2007... eu só com 2 anos de estudo de regência, eu voltava ao Carnegie Hall como maestro pela primeira vez. Só que num programa de televisão aqui no domingo, eu falei, sábado eu faço a minha estreia no Carnegie Hall como maestro. Mas na primeira parte eu vou tocar piano, eu vou reger. E na segunda parte, eu vou tocar movimentos lentos de Mozart, que é o que eu posso fazer agora com as mãos. Eu digo que eu fazia 21 notas por segundo, agora em cada 21 segundos faço uma. Mas então, aí eu toquei, eu falei, se no final sair bem, eu vou fazer o hino nacional brasileiro. 2 brasileiros que viram pela televisão, compraram 2 ingressos no Câmbio Negro e levaram 2 bandeiras do Brasil, que é proibido. Quando eu acabei, eu fiz a primeira parte, saiu como eu queria, a segunda saiu como eu queria, olho para a orquestra, falo hino nacional brasileiro. Fazemos o hino. Quando acabou o hino, eu olho para a plateia e vejo 2 bandeiras do Brasil. Naquele momento, eu agradeci a Deus por continuar na música e, antes de tudo, por ser brasileiro. Eu, até o fim da vida, vou ter orgulho de ser brasileiro. Bom, essa é um exemplo do que o jeitinho brasileiro às vezes cabe, né? Porque foi por uma boa causa aí, né? A gente está conversando com o maestro João Carlos Martins. Vamos seguir nesse papo ouvindo histórias interessantíssimas, incríveis aqui com o maestro, ainda no Morning Show. Agora, 11 horas em ponto. O horário é o de Brasília. Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Estamos aqui tendo a honra e o orgulho, o prazer de receber no estúdio do Morning Show esta grande figura da música brasileira. Não vou nem
classificar e adjetivar como música clássica, não, maestro. Que é da música de uma forma geral, como o senhor já colocou por aqui. João Carlos Martins conversando com a gente nessa manhã de terça-feira. Eu vou passar a palavra para Paulinha, mas antes eu vou submeter o senhor a um teste aqui. Teste? Porque o ouvinte do Morning Show... Mas a gente tá muito assanhado, né? A gente acha que pode testar o João Carlos Martins, Veja só, vem comigo. Vocês estão convidados a participar desse teste comigo, que vocês vão entender. Tchau, te vejo amanhã. Tava no roteiro isso aí, muito né, fácil, maestro. Você vai ver, porque o ouvinte, tenho certeza que como eu sou um ouvinte, eu conheço as músicas clássicas, digamos, as mais populares das clássicas. Então, quer ver, querido ouvinte? Maestro, eu vou tentar solfejar aqui uma melodia e o senhor vai dizer qual é a música clássica. O Silvio Santos vai participar, não? Caramba, vale dinheiro isso? Maestro Zezinho, olha qual lá. é a nota? Olha aqui, ó. Se eu não adivinhar, eu vou falar que você tá desafinado. É claro. Que vai ser verdade. Que vai ser. Não, por exemplo, essa aqui vou facilitar pra gente começar, tá bom? Tan, tan, tan. Maestro, o primeiro movimento da pequena serenata noturno. E eu, quando começo concertos no interior, eu começo com a pequena serenata noturna, mas antes eu chego, tem um público de 10 mil pessoas. Eu falo, eu vou pedir para a orquestra tocar o primeiro compasso de uma peça de um compositor há mais de 200 anos escrita. E vocês vão cantar o segundo. Aí a orquestra toca. Aí todo mundo. Então eu falo, essa música foi escrita há mais de 200 anos. Por quem? Wolfgang Amadeus Mozart. Olha. E essa daqui, ó. Tan, 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 tan. Essas são as... Tan, 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 tan. Essas são as... Difícil as notas. Eu falei que era pop. Olha, essas são as 4 notas mais famosas da história da música clássica. Só para você saber, Beethoven, depois de escrever a Quinta Sinfonia, ele já estava com estado de surdez avançado e ele pensou em se suicidar. Só que, no fundo, ele sabia o que ia deixar para a humanidade. Mal sabia ele que o código da invasão da Normandia para acabar a guerra mais sangrenta da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, o código foi ta-ta-ta-ta. Olha, história, tá vendo? Posso uma última? Claro. Peraí, Agora complicou, né? Tô errado, acho. Peraí. Tá difícil mesmo. Não, acho que você quer. Eu sou ultra desafinado. É a Debussy? Não. Não, eu queria o Debussy. É o Debussy? Não sei Debussy. se é o Debussy. Falhei. A mais conhecida é... Então vou essa daqui, mas... Cid Almeida tem que gongar o Ed. Eu me dei mal. Vou te falar. Agora vou numa aqui, ó. Esse é o gás! O gás! Ela acertou. Se a sua casa tem gás, você conhece essa música. Desculpa aí. Vambora, maestro. Vamos falar sério aqui. Então, Paulinha, por favor, manda a tua pergunta. Eu mando um caminhão fazer e vai ser mais afinado. É verdade. Traz o gásinho lá, aquele lá. A gente achava que o caminhão era desafinado, né? Sempre tem alguém Mas você melhor. descobriu qual era, vai. Não, você tá bem. Você é muito mais afinado do que eu. E eu, ontem eu tava com 38 de febre, então a voz ainda fica pior. Mas eu nunca fui afinado. E também não me preocupei. Você tem que ter um bom ouvido. Você tem que adivinhar tudo quanto é nota, ouvir todos os músicos da orquestra, mas eu não sou afinado. Maestro, você encara o seu trabalho como uma missão? Eu vi você conversando aqui com o Newton Travesso nos bastidores, falando sobre um legado que você quer deixar. Que legado é esse? Eu resolvi, porque eu gravei toda a obra de Bach, mas esse não é o meu legado. A Bachiana Filarmônica Sede de São Paulo já realizou mais de 1.500 concertos, democratizando a música clássica. Também não é o meu legado. O que eu acho que significaria um legado são 2 frases que eu sempre cito. Villa-Lobos dizia: não é um público inculto que vai julgar as artes,
São as artes que mostram a cultura de um povo. E o Winston Churchill, que é o nome do prédio aqui, maior estadista do século XX, na Segunda Guerra Mundial, o ministro da Cultura perguntou para ele: como é que fica a cultura durante a guerra? E ele respondeu: por que você acha que nós estamos tendo essa guerra? Então, o meu legado, eu espero que seja daqui uns 5 anos, eu estou visitando cidades de 30 até 40 mil habitantes e juntando a banda com músicos de igrejas evangélicas de cordas e com um curso à distância toda sexta-feira. Quando a orquestra ganha o selo de qualidade, ela fica com o nome de Orquestra Baquiana. E isso eu quero estender para o Brasil inteiro. Se Deus quiser, daqui uns 4, 5 anos, nós vamos ter mais de 1000 orquestras por esse Brasil afora. Maestro, desculpa, Vini. Fala, Vini. Peraí, Vera. Só um minutinho, Mera. Eu queria perguntar sobre o filme que está sendo feito sobre a vida do senhor, com Alexandre Nero, né, que vai interpretar. E queria mais detalhes também sobre o filme. Que passagem da tua vida que vai contar? O filme começa com um garoto chamado Davi Campolongo, que tem 10 anos, aprendeu a tocar piano há 1 ano atrás. Era só tudo que é tocado no filme são interpretações minhas. E os atores tinham que dublar. Depois foi o Rodrigo Pandolfo que fez agora Minha Mãe é uma Peça, era o filho. E depois, os 35 em diante, era o Alexandre Nero. E foi muito engraçado. Já está pronto, o filme vai ser lançado dia 3 de agosto. Você já viu? Eu vi o Copião e eu me senti como no Cine Paradiso. Eu falei, quantas coisas eu gostaria de mudar na minha vida, mas essa foi minha realidade. E aí, o Nero foi muito engraçado, porque ele, quando, na coletiva para a imprensa, ele falou que era uma honra ele fazer o meu papel. O filme é dirigido pelo Mauro Lima, que fez Meu Nome Não é Johnny. E aí, na coletiva de imprensa, todo mundo falou, eu falei emocionado, aí o Nero falou que era uma coisa incrível para ele fazer a minha vida. Mas ele falou que depois ele sabia que ele tinha que dublar, e aí ele começou a ouvir as minhas gravações. E ele ouviu a rapidez que eu tocava. Aí ele falou literalmente, eu não vou falar literalmente, mas ele falou FDP. Que coisa, eu tenho que fazer agora esse filme, meu Deus. Mas ele trabalhou, e quem olhar o filme, são 16 minutos nos quais está tocando o ator. Nesses 16 minutos você jura que é o ator tocando. Olha, você não consegue acreditar que não é ele. O senhor deve ser um perfeccionista, eu fico pensando aqui. Aliás, todo maestro, músico, pianista, clássico tem um quê, ou deve ter uma porção considerável de perfeccionismo no perfil. A um perfeccionista, a pergunta é, um perfeccionista não causa um certo calafrio aí a ser retratado pela visão de outras pessoas? O filme, na parte musical, 100% é a realidade. Na parte de dramaturgia, é baseado na minha vida. Sim. Agora, o que acontece? Eu, por exemplo, quando foi em 2011, que eu fui convidado para Vai Vai, que eu não aceitei, e depois de 15 dias, um amigo meu falou, como? Carnaval precisa de emoção, vai lá, volta atrás e aceita. Aí eu fui um perfeccionista. Aonde que eu estivesse, em qualquer lugar do mundo, eu vinha no domingo para os ensaios. E eu fiz questão de acompanhar detalhe por detalhe. E aí eu me lembro que na noite anterior, nós caímos num horário péssimo, 6 horas da manhã do sábado, sim, mas era 5, no dia 5. Na noite anterior, às 11 horas, já estava todo mundo concentrado, e o presidente da Vai Vai pediu para eu dar uma palavra de incentivo. Eu falei, olha, o horário não é bom. Se falar que é bom, não vai ser legal. Mas o dia é ótimo, porque desde os 8 anos de idade, dia 5 foi o meu dia de sorte para ganhar concursos de música. Aí todo mundo aplaudiu e o presidente perguntou,
E quando foi que o senhor ganhou o primeiro concurso de música dia 5? Eu falei, amanhã. Além de um virtuoso e um exemplo para a música brasileira, o senhor é também um exemplo de superação. Fez 23 cirurgias já de problemas aí sucessivos que pegaram aquilo que o senhor tem de mais precioso, que são os movimentos das mãos. Queria que o senhor falasse um pouquinho para o ouvinte essa sua trajetória aí de superação física e emocional, porque o emocional também é afetado por isso, e como isso se refletiu no seu trabalho como músico. Quando eu tinha 28 anos, que foi... Desde os 18 anos eu convivo com distonia, que depois veio ser chamado de LER. Quando eu tive o primeiro acidente periférico, que uma pedra, a ruptura do nervo ulnar, eu realmente, naquela semana, depois da operação, eu pensei até em me matar. Mas cheguei a entrar numa banheira, isso está no filme. E aí tocou o telefone. E era o meu professor, eu estava em Nova York, era o meu professor de piano. E aí ele falou, João, eu sei que você está com um problema na mão direita, mas por que você não toca o concerto de Ravel para a mão esquerda? E durante 2 anos eu toquei com a mão esquerda, depois parei um pouco, depois com operações e fisioterapia consegui voltar com as 2 mãos. Maestro, a gente se inspirou nessa história do senhor de superação para convidar os ouvintes a dividirem com a gente também possíveis histórias de superação pessoais. E a gente vai ouvir agora pelo nosso WhatsApp a participação do ouvinte do Morning Show. Bom dia, meu nome é Márcio Câmara, sou taxista. Eu dei a volta por cima, assim, minha infância muito pesada, pai e mãe português da Ilha da Madeira, né? Um berço muito machista, racista. E era assim, quando um filho se destacava mais ou estudava, o outro era chamado de burro, né? E eu fui chamado de burro na infância, até na adolescência, e era rotulado, né? E eu dei a volta por cima, eu escrevi 3 livros hoje, e um é Anjos da Rua, que é uma obra social sobre cadeirantes de semáforo. Eu ganho patrocínio e dou para os personagens que têm paralisia, eles vendem o livro no próprio Farol. Já estou em 6 mil livros doados, fui para 5 televisão, 2 congressos, 5 rádio e estou no 3º livro. O outro é Modelo da Vida, autobiografia, e Contos Cor-de-Rosa, o Mundo LGBT. E está no site da Livraria Cultura e a editora Garcia. Então, hoje eu dei a volta por cima. Olha aí, que incrível essa história, hein? Olha, até fiquei emocionado em ouvir o cara, que as pessoas são estigmatizadas mesmo, você vê às vezes, dentro do próprio lar. Então, uma salva de palmas pro nosso querido ouvinte. Tem mais uma aqui, maestro, pra gente ouvir. Vamos lá. Bom dia, amigos do Jovem Pan. Meu nome é Cleiciane, eu falo de Ariquemes, Rondônia. Para vocês que não conhecem, Rondônia faz parte da Amazônia, tá? Então, a minha história de superação é com relação ao meu casamento. Eu casei muito cedo, então eu fui amadurecendo com o passar dos anos. E depois de 12 anos de casada, eu quase me separei, quase saí de casa, tenho 2 filhos mas eu me reergui depois de assistir um filme, A Prova de Fogo, e fazer o desafio que continha no filme. Então, foi assim que eu consegui salvar o meu casamento e amadurecer também, né? Foi dessa forma. Adoro ver rádio, ouço todos os dias, às vezes até depois, não fora do horário que está a rádio. Um beijo para todos vocês, sou fã de vocês, viu? Mandem um beijo para Ariquemes, Rondônia. Olha, um beijo para Ariquemes, em Rondônia. Gleiciane, nosso ouvinte. É curioso, o rádio é mágico, né? Você sabia que tá falando aqui e estão te ouvindo, né, tão distante daqui, né, num universo, uma cultura totalmente distinta das grandes cidades, né? Eu fico emocionado de ouvir os nossos ouvintes. Agora eu passo a pergunta, eu usei o termo superação aqui. O senhor gosta, lhe agrada o emprego desse termo, né, para definir essas histórias de vida, a própria história do senhor? Eu acho que você na vida, se tem uma diversidade, você pode usar como uma plataforma para alçar outros voos, ou ser um caminho para o abismo. Então, uma diversidade pode fazer com que você realmente o que aconteceu comigo, talvez pela exposição na mídia,
Eu, como pianista, eu acho que eu tive um papel importante no cenário mundial. E como maestro, eu comecei uma nova vida aos 65 anos de idade. Mas acabei, por tanto aparecer na mídia, ficar maestro, passa um motorista de táxi. São quase 40 mil fotos por ano em aeroportos e tudo. Mas eu estava saindo do aeroporto em Manaus e você tem que ter a sandália da humildade. Quando você não alcança um objetivo, tem que ter determinação. Se você alcança aquilo que pode se chamar de sucesso, eu não gosto dessa palavra, tem que ter humildade. Mas eu estava saindo do aeroporto de Manaus depois de um concerto e uma moça do McDonald's falou: maestro, só a última fotografia. O pessoal me conhece por maestro, mas às vezes nem sabe. Aí tirou a fotografia, ela saiu toda orgulhosa, falou: consegui tirar uma foto com o Pavarotti. Canta um pouquinho aí, Pavarotti. Vamos lá, olha aqui. Maestro, Baquiana Filarmônica SESI São Paulo, regência João Carlos Martins e Edson Beltrame. O solista é o Lucas Farias. Como é que faz para ver? Como é que faz para assistir? O senhor vai rodar o Brasil? Como é? Conta um pouco. Dá o serviço pra gente desse projeto atual. Não, domingo é na Sala São Paulo, às 11 horas da manhã. Depois, no outro domingo, é no Teatro Municipal, às 5 horas da tarde. Antes disso, tem alguns concertos no interior. Mas a última história engraçadinha, para não tomar o tempo de vocês, quando eu perdi a mão direita, eu comecei... Calma. Movimento. Os movimentos da mão direita, e você não pode imaginar o drama você ir percebendo que a mão está atrofiando, que está perdendo os movimentos. Mas aí eu comecei uma carreira com a mão esquerda. Mas quando eu passava por países de ponta, eu procurava médicos para saber se podia reverter. Aí comecei a ir na igreja. E na igreja que eu acredito numa força superior e numa força interior. Finalmente fui parar num pai de santo. O pai de santo falou: qual a mão? Eu falei: a direita. Ele falou: a direita é mais fácil. Eu falei: mas que bom, meu Deus. Aí me deu 1000 passes. Depois de meia hora ele falou: meu filho, pai João nunca errou na vida. Em 1 ano, a tua mão tá igualzinha a outra. 1 ano depois, fechou a esquerda. E quanto cobrou o pai de santo? Cobrou o pai de santo? Não foi culpa dele. Maestro João Carlos Martins, muito obrigado. É um orgulho, uma honra estar à sua frente, ouvir tuas histórias. Parabéns por esse trabalho abnegado com relação à música, em levar a música para todo mundo, independentemente de classe, cor, sem barreiras. Obrigado, viu? Só para acabar, numa visita à Fundação Casa, os que já estavam com liberdade assistida me entregaram uma carta dizendo: tio maestro, a música venceu o crime. Isso que é a missão tua. Hoje eu tenho 6.700 crianças no meu projeto. E essa é a minha missão. E maestro no bis, Anitta, Wesley Safadão ou Ivete Sangalo? Eu sou Ivete. Os males o menor, né, maestro? No torcedor... É radical, hein? Olha lá. Eu sou Ivete. E o torcedor mais ilustre da portuguesa, viu, Edgar? Olha aí, sim, tô sabendo. Série D. Tamo junto. A gente, vai subir. gente das séries inferiores, eu sou Guarani. Aliás, de Carlos Gomes, um conterrâneo ilustre. Né? Você já passou pela D? Não, pra D. Pela C. Pela C passou, agora subimos pra B, maestro. Obrigado, viu, maestro? Tá bom, obrigado a você. Um grande abraço. Olha tchau, aqui, tchau. maestro João Carlos Martins com a gente no Morning Show. Vamos seguir adiante, porque agora é hora de falar do quê? Do quê? Olha aí, Manu Carvalho já está entre nós. Que honra estar com o maestro Não aqui no é? estúdio, viu? Você viu cada história, Manu? Demais. Olha aqui, vamos falar do tal do Met Gala, meu. Eu nunca sei muito bem o que são essas coisas. Met Gala. Na verdade, é um baile... Em Nova York, foi, Em Manu? Nova York, do Museu Metropolitan de Nova York. Do O Metropolitan. que acontece? Eles arrecadam fundo para poder falar sobre moda, enfim, homenagear a moda lá. E aí, para você ter uma ideia, todo ano eles homenageiam um artista, ou um estilista, desculpa. E nesse ano foi
a Rei Kawakubo, que ela é dona da marca Comme des Garçons. Ela, por exemplo, preza o anti-glamour. E é a segunda vez que o museu... Gostei dela. Como é o nome? É muito difícil. Rei Kawakubo. Kawakubo tá comigo. Exatamente. Anti-glamour. Essa é a segunda vez que homenageiam um estilista que tá vivo. A primeira vez foi Yves Saint Laurent e agora, desta vez, ela. E aí, pra você ter uma ideia... São várias mesas que as marcas compram e dão para os artistas irem lá, enfim, usar a marca e divulgar um pouquinho mais sobre a moda. E aí um ingresso, assim, baratinho custa R$92 mil. E uma mesa mais cara custa $300 mil. Nossa. Pra você pra ter uma arrecadar ideia. fundos pro museu, é justificável. Por isso que as marcas investem nisso, porque depois reverte pra eles também, porque as peças acabam parando no museu. E o acervo de moda lá do museu chama Anna Wintour Costume Institute. Enfim, todo esse dinheiro vai pra Anna Wintour. E aí, ó, eu separei as 5 maiores tendências de lá e 2 looks, assim, horrorosos que não dá pra entender. Teve gente que tinha que estar arrecadando dinheiro pra ela ali pra fazer. Acho que tava costurando o remendinho no vestido. Bom, como foi um... Não era isso, Paulinha. Paulinha vai explicar. A elegância da Ellen hoje, hein, Faustão? Cabe o comentário, hein? Olha lá, meu. Casaco não fala português, não. Isso aqui é Serra Gaúcha, gente. Fala português. Fala gaúchês. Veio pra matar, meu. Serra Gaúcha, moda. É um perigo, hein? Como esse ano tava homenageando ela, então muita gente foi homenageando a estilista Rei Kawakubo, que é da Comme des Garçons. Vou começar primeiro pela pessoa que todo mundo só fala... Gisele Bündchen. Gisele Bündchen foi usando um vestido da Stella McCartney feito com um tecido orgânico. Então a gente vê que a moda sustentável... Gosto. A gente, que tecido orgânico? É a cara dela. É tudo autossustentável. Orgânico, com menor gasto de água, com tudo que puder fazer pra melhorar o impacto no meio ambiente. Desculpa, Manu, é que vocês acham que orgânico tem que ser opaquinho, cor de palha, não. Esse negócio brilha lá, tá vendo? Ó. Ela está com um vestido prata, maravilhoso. Sacado ali, né, que foi um negócio... Segundo ela queria que o Tom Brady, marido dela, ficasse hot. E legal, até eu fiquei hot. O legal é que ela tava 2 anos sem ir também no Met Gala. Então havia uma grande expectativa pra passagem dela, que estava de Stella McCartney e com o marido, bonito. Que é tipo um acessório que ela leva. E magra, né, gente? Como sempre. Tá tudo bonito. Sempre magra. Vai, Manu. A cor que todo mundo viu e falou muito foi azul. A Jennifer Lopez até usou um vestido longo. Valentino foi uma das mais bem vestidas. Nossa, ia manjar, né, gente? Praticamente. Tava linda. Ela tava linda. Era uma das mais bonitas do Ia manjar, uma coisa assim bem brasileira. Candomblé, achei bonito. Bem bonito. Não, tava muito bonito. Ó, aí outra pessoa que falaram muito foi Kim Kardashian. Kim Kardashian é um look que foi de minimalista, mas não dá pra entender muito, porque ela é sempre surreal. Minimalista não é uma coisa exatamente aplicável a ela, né? Exatamente. De mínimo ali. E aí, o busto não deixa mentir. Como que Kim Kardashian usa um vestido branco, assim, sem joia, ela que abusa das joias, enfim, tudo, usou um vestido bem minimalista. E aí aparece a irmã dela, falou, eu vou chamar mais atenção que a Kim. Kendall Jenner aparece simplesmente de fio dental, calcinha fio dental, no Met da Gala. Essa é a louco, meu! Demais, né? Era da La Perla esse vestido, que é uma marca de lingerie. Exatamente. Então acho que por isso que também era assim, né, Manu? Né? Expondo tudo. Mas ela pode, tava linda. De arrastão, assim. Ela estava, vamos dizer, peladinha. Enfim, homens adoraram. E ó, qual é a tendência para os homens? Vou te falar agora, Edgar. Fala. Calça justa, então as calças são mais justas mesmo. A gente pode ver com o Tom Brady. E aí o blazer é um blazer cruzado, tá bom? E aí vamos falar dos looks que assim não dá pra entender por que aconteceu. Katy Perry apareceu de menstruação, não entendi o que era aquilo. É o nome da... Não, eu vou mostrar pra vocês. Quem está na internet vai entender. Ela está com... Manu. Tá.
Ela está com um vestido vermelho, enfim, da cabeça aos pés. Cabeça, literalmente. Nossa. Um véu, né? Se uma foi de Iemanjá, outra pode ir de Pombagira, gente. Qual é o problema? Exatamente. Nossa, deixou ela 30 quilos mais gorda. Eu só não entendi o que tem a ver com o homenageado aí. É verdade. Ela tava bem excêntrica. Feio. Mas também falaram muito mal da Rihanna, mas a Rihanna eu entendi a roupa dela porque homenageava o Japão e também uma colchinha de retalhos aquilo. Cadê a Rihanna? Mas o look da Rihanna é um look comme des garçons. Então tem tudo a ver com galinha o que faz. pintadinha, gente. Gente, dá aquela colchinha de retalho que você põe no sofá, aqueles negocinhos que você faz, que é patchwork, aquilo. Gente, total, posso falar? Primeiro que a Rihanna pode usar o que ela quiser, que ela é maravilhosa. Segundo, você faz em Minas ali, super bonito. Vocês têm que dar um Google no trabalho dessa estilista que tá sendo homenageada. É isso o trabalho dela. É desconcertar as formas e, enfim, texturas. Esse é o trabalho artístico dessa estilista que tá sendo homenageada. E que tá vestindo a Rihanna. Paulinha, vamos falar. A Rihanna pode tudo, gente. Pode se vestir de bola. Cadê o rosto da Rihanna? Não tô vendo, meu. Difícil sair com uma mulher dessa. Cadê o pescoço dela? Brincadeira, olha lá. Olha lá, achou o rosto. Ô, Manu, você causou hoje, hein, Manu? Não, só falando que a Rihanna, pelo menos, estava homenageando ela. Muita gente achou o look feio, mas era como de garçom. Então, ponto pra Rihanna, que estava com o look... Coragem! Sai pelado na rua, o look que eu achei mais lindo foi o da Blake, da Gossip Girl, que ela tava... Era bonito. Era tipo um pavão dourado, né? E embaixo fazia uma cauda pavão. Das cores do pavão. Melhor. A Vera é das internas, hein? Manu, muito obrigado, Manu Carvalho! Tá aí, Manu Carvalho falando com a gente sobre os estilos no Met Gala, aqui no Morning Show, fechando essa edição de terça-feira, que inaugura a mini temporada de Vera Magalhães com a gente aqui. As Panteras é pra mim homenagear esse... Também. Agora ele é da Manu, a Ellen, a Paulinha, é o tema da Manu agora a Edgar é literalmente Charlie Angels, temos todos aqui, né? Adorei. Mulheres and Vini. Tá incrível, eu adorei. Eu queria agradecer a Vera e lembrar os ouvintes que pegaram o bonde andando. Vera vai estar aqui, dia sim, dia não, né, Vera? Quando em vez vou aparecer aqui pra causar. Boa, vai estar comentando aqui rasteira. O Augusto Nunes. O Augusto Nunes está de férias, tomando um bom vinho na Itália, e enquanto isso a Vera segura aqui com... A gente tem que promover um concurso de imitação entre o Vini e o Vitor La Regina. É verdade, é a disputa pingos mortos. Vamos fazer. O La Regina é muito bom, mas o Vini é insuperável. Não, ele é melhor. A gente foi pros TTs e o prêmio aqui, a camiseta pra Camila Lessa. Oba! E aí, Vini? Especialmente para a Vera Magalhães, o taxista Márcio Câmara. Valeu, gente. Obrigado por todo mundo que esteve com a gente até agora aqui. Amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã na PAN. Beijo, tchau. E olha lá, vai falando alguma coisa aí enquanto eu vou ter que... É verdade, a gente esqueceu de novo da trilha, a gente fica falando brincadeira, meu. Posso dizer que eu acho que o Arcon é mais implacável que o Cuco do 3 em 1? Olha isso aí, aí, agora sim. Excitador. De gêmeos. Amanhã tem mais. Você ouviu? Jovem Pan. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.